Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e hoje vamos falar sobre os ditados populares. Existem muitos ditados populares cuja origem é desconhecida e às vezes a construção do ditado não está adequada com a sua forma original. No vídeo de hoje nós vamos explicar a origem, vamos explicar a construção original dos ditados populares, de onde vieram, se houve alguma mudança ao longo do tempo e por que isso aconteceu. Será o nosso vídeo de hoje. Os ditados populares são bastante conhecidos. Por exemplo, a casa da mãe Joana. De onde vem esse ditado popular? A casa da mãe Joana. Isto aqui parece a casa da mãe Joana. É um ditado popular. Outro ditado bastante conhecido: quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. É bastante conhecido. Mas qual é a origem desse ditado popular? De onde vem exatamente esse ditado popular? Nós vamos mostrar no nosso vídeo de hoje, no nosso quadro O Português das Ruas. Estamos começando o vídeo nas ruas e vamos concluir esse vídeo no estúdio domiciliar, começando apenas apresentando o conteúdo do vídeo. Portanto, a partir de agora, você vai entender a origem e as construções adequadas dos ditados populares. E hoje vamos abordar um tema bem interessante, os chamados ditados populares. São expressões que foram adaptadas com o tempo, são as chamadas corruptelas dos registros originais. Aí vamos conhecer as origens, as construções corretas e também as construções originais de vários ditados populares. E vamos começar com um ditado muito conhecido: quem tem boca vai a Roma. Ou será que existe outra forma de construção? Quem tem boca vai a Roma. Ou será que existe a expressão, a construção quem tem boca vai a Roma, com o verbo vaiar? Será que essa expressão existe? É o que nós vamos aprender neste vídeo de hoje. Quem tem boca vai a Roma. Na verdade, esse A não é craseado. Quem tem boca vai a Roma. O A não é craseado. E essa versão do verbo vaiar, na verdade, foi inventada no Brasil como um jogo de palavras que se tornou popular, porém é um equívoco. Na verdade, não existe essa forma, esse ditado popular com o verbo vaiar. O boato sustenta que a plebe e os escravos vaiaram a cidade e os imperadores romanos por causa das tiranias, mas os linguistas, historiadores confirmam que essa interpretação é um mito, não é verdadeira, é apenas uma interpretação popular e que o ditado realmente correto, a construção correta é essa: quem tem boca vai a Roma, sem o A craseado. Começa logo por aí, esclarecendo essa dúvida, porque alguém escreve com o A craseado, mas não é a forma correta. Então, essa outra construção, quem tem boca vai a Roma, no sentido de vaiar, no sentido de realmente querer menosprezar alguém ou alguma coisa, essa expressão não existe, é apenas um mito que não deve ser levado em conta. Outro provérbio popular muito conhecido: quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. É outro provérbio popular também bastante conhecido, que significa o quê? Que na falta de uma ferramenta, na falta de um recurso, para resolvermos um problema, é possível fazê-lo com o que temos disponível. Se eu não tenho cão, eu caço com gato. A expressão significa exatamente isso. Eu quero resolver um problema, um desafio, e não disponho de recursos. Então, quem não tem cão, caça com gato. Essa é exatamente a expressão popular e bastante conhecida. No entanto, o ditado original não sugeria levar um gato para caçar.
o que seria inútil, porque um gato não caça no meio do mato, a não ser que seja o gato do mato, o gato selvagem. Mas o gato normal, o gato doméstico, não caçaria. A ideia era fazer uma analogia à forma de caçar. Se não tem um cão para correr atrás da presa e encurralá-la, você deve fazer o quê? Você deve levar um gato para caçar, para buscar essa presa. No entanto, essa forma silenciosa, astuta, sorrateira, o gato jamais conseguiria utilizar esses recursos. Nesse caso, não. Então, com o tempo, a pronúncia rápida de caça como gato, que a pronúncia original era essa: caça como gato. Caça como gato. Aí depois, com o tempo, com a mudança da pronúncia, com o uso dos falantes, o ditado original acabou se incorporando e ficou: quem não tem cão caça com gato. Mas o original era: quem não tem cão caça como gato. Ou seja, fazendo uma comparação. Essa, na verdade, é a forma original. Porém, a forma quem não tem cão caça com gato se popularizou e hoje está incorporada à língua portuguesa, está incorporada ao uso dos falantes e efetivamente não há como mudar. No entanto, essa redução foi feita pelos falantes. Agora vamos a outro ditado popular bastante conhecido: ossos do ofício. Isto são os ossos do ofício. É também um ditado muito popular. O que significa ossos do ofício? Significa os sacrifícios, as dificuldades, os desafios, os problemas ou as tarefas desagradáveis que são inerentes a uma profissão. E muitas vezes você não tem como evitar a realização dessas tarefas. Aí passa a ser o quê? Passa a ser uma tarefa desagradável que você não faz com bom gosto. Então, são ossos do ofício. Mas existem duas correntes principais sobre a origem dessa expressão. A origem material, em relação à origem material, de acordo com o folclorista Câmara Cascudo, o célebre folclorista Câmara Cascudo, a expressão nasceu da antiga indústria de fabrico de papel, segundo o Câmara Cascudo. Para deixar o papel ofício perfeitamente branco, usava-se o pó de tutano, extraído do interior de ossos dos animais. Essa é a versão do Câmara Cascudo. Era um trabalho manual extremamente exaustivo, lento, que causava mau cheiro, algo que ninguém gostava de fazer. Mas era obrigatório para concluir o produto, para finalizar o produto. Então essa é a versão exposta pelo folclorista Câmara Cascudo. No entanto, a outra versão, a origem jurídica da expressão ossos do ofício, qual será a origem jurídica? A expressão tem também, ossos do ofício, tem também uma raiz na advocacia e também no funcionalismo público antigo. Deriva, ou seja, deriva da expressão em latim ex officio, que significa em razão do cargo ou por obrigação legal. Isso aqui é outra versão quanto à origem da expressão ossos do ofício. É uma versão jurídica, uma origem jurídica. Ex officio significa em razão do cargo ou por obrigação legal. Então, alguns defendem essa versão. Os profissionais do direito, por brincadeira, com a sonoridade do latim, começaram a chamar as tarefas obrigatórias e chatas do cargo de ossos do ofício. Aí eles fizeram o quê? Eles fizeram uma união da fonética latina, a ideia popular de que um problema difícil é um osso duro de roer. Osso duro de roer também é uma expressão bastante conhecida. Então eles fizeram aí essa contextualização. A ideia popular, uniram a ideia popular, a ideia da fonética, para se tratar de um problema difícil,
de um osso duro de roer. Daí a expressão ossos do ofício. Portanto, temos aí uma expressão diferenciada, uma explicação diferente para o ditado popular ossos do ofício. Agora vamos a outro ditado, a outro provérbio popular. Casa da mãe Joana. Casa da mãe Joana. O que é que significa? Significa um lugar completamente bagunçado, sem regras, onde qualquer pessoa entra e faz o que bem entende, faz o que lhe der na telha. Mas a construção original fala do seguinte: qual é a explicação? De onde vem essa construção original? A expressão mantém-se estruturalmente parecida com a original, mas a grafia histórica é diferente. Remete à expressão paço da mãe Joana. Paço da mãe Joana. Paço é o quê? Palácio. Paço da mãe Joana. Em Portugal, a expressão era assim usada, inspirada numa expressão francesa, La Maison de Marie Jean. La Maison de Marie Jean. Então, era uma expressão francesa. Desculpem-me o francês. O ditado, portanto, nasceu na França no século XIV e envolve uma rainha de verdade, a rainha Joana I de Nápoles, que também era condessa de Provença. Após ver-se envolvida em conspirações políticas, ela se refugiou na cidade de Avignon no ano de 1347 e lá decidiu regulamentar os bordéis da cidade para controlar a clandestinidade. Porque os bordéis funcionavam escondidos, ninguém sabia ou ninguém notava a existência. Uma das regras oficiais criadas pela rainha Joana I foi exatamente essa: estipular claramente que os estabelecimentos, os prostíbulos, teriam uma porta por onde todos pudessem entrar. Então, uma das regras oficiais criadas pela Joana I foi exatamente essa, estipulando claramente que os estabelecimentos, os prostíbulos, teriam uma porta por onde todos pudessem entrar. Daí vem a expressão Casa da Mãe Joana, porque essa ideia foi criada pela rainha Joana, que se tornou uma espécie de protetora, uma mãe daquelas casas. Os prostíbulos ganharam, portanto, o nome de Casas da Mãe Joana. Esse termo viajou para Portugal e depois para o Brasil e foi perdendo o sentido literal de bordel, mas mantendo a ideia de um lugar bagunçado, de um lugar sem filtros, onde qualquer um entra e manda e desmanda. Portanto, esta é a origem da expressão Casa da Mãe Joana. Aí está explicado. Outro ditado popular, que não é tão conhecido quanto o da Casa da Mãe Joana, é o provérbio cor de burro. Cor de burro é um termo usado para descrever uma cor indefinida, feia ou impossível de explicar. Aí, quando acontece isso, chamamos de cor de burro. No entanto, a construção original, a frase original, é totalmente diferente. Qual era a frase original? Corro de burro quando foge. Corro de burro quando foge. Aí depois modificou-se e alguém passou a chamar de corra de burro quando foge. Corra de burro quando foge. A original era corro de burro quando foge. Aí depois a modificada, corra de burro quando foge. Trata-se, portanto, de um erro fonético. Na verdade, aí nós temos o quê? Temos um erro fonético, o famoso telefone sem fio, é um erro fonético, mas na Idade Média, no meio rural antigo, o burro era um animal de carga dócil, que se tornava perigoso, violento, quando ficava furioso, quando ficava com raiva e fugia em disparada. Então, esse provérbio popular na época era um conselho prático de segurança. Corra de burro quando foge, ou seja, se o animal escapar, fuja para não levar um coice.
Se o animal escapar, fuja para não levar um coice. Hoje essa palavra coice, aqui entre nós, já ganhou outro significado. Alguém aprontou alguma com você. Esse coice também significa isso. Significa ludibriar, enganar alguém. Hoje, no sentido de hoje. Porém, naquela época, significava exatamente isso. Era um conselho de segurança. Corra de burro quando foge. E com o passar do tempo, houve essa mudança. O verbo correr, corro, é o presente do modo indicativo. Primeira pessoa do singular, do presente do modo indicativo. Eu corro. Como é que eu conjugo? Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós correis, eles correm. E aí mudaram para a primeira pessoa do singular, do presente do modo subjuntivo. Corra. Que se conjuga assim, que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, que eles corram. Portanto, houve uma mudança de modo verbal. A conjugação mudou, porque mudou o modo verbal. Saiu do presente do modo indicativo e foi para o presente do modo subjuntivo. Por que isso acontece? Eu pergunto a todos. E por que isso acontece? Porque a língua é dinâmica. A língua sempre foi dinâmica. Ela está em constante evolução. Então, as expressões, os provérbios, os ditados, os enunciados vão mudando com o tempo. Não há como controlar essa mudança. Por isso que é tão importante manter-se atualizado, manter-se sempre estudando um pouco mais. A língua portuguesa é complexa, mas ela muda sempre, está sempre mudando. Então, não há dúvida que precisamos estudar cada vez mais. Portanto, está aí a explicação para a expressão cor de burro, de onde vem essa expressão. E agora vamos para a expressão salvo pelo gongo. Essa é mais conhecida. Salvo pelo gongo. Ele foi salvo pelo gongo. Qual é a origem? Na verdade, essa expressão, ela vem do inglês, significa saved by dumbbell, que se originou no boxe do século XIX e significa ser socorrido ou escapar de uma situação difícil no último instante possível. Salvo pelo gongo significa isso, que você foi salvo de uma situação difícil no último instante. Como a gente diz aqui, ao apagar das luzes, no crepúsculo. Então, salvo pelo gongo é exatamente isso. No entanto, existe um mito, é importante também saber, porque já que estamos falando da origem, é importante entender a história. Então, existe um mito, difundido na internet inclusive, de que essa expressão, salvo pelo gongo, veio de caixões com sinos no século XVIII, mas isso é historicamente incorreto. Isso aí é balela, é conversa fiada, é mito, tá? Então, não é correta, ou não é correto esse mito, não é correta essa construção, essa origem, não é correta. A origem histórica qual é? O boxe. A verdadeira origem do termo, salvo pelo gongo, está documentada no final do século XIX, quando o lutador estava prestes a ser derrotado por nocaute ou sofria grande castigo do oponente, o soar do gongo, o gongo é o que? O sino. O soar do gongo do sino indicava o fim do assalto e salvava aquele atleta, aquele lutador, evitava que ele perdesse a luta naquele momento. Era para salvar o lutador. Então, essa é a origem. Aí dava tempo para que o lutador se recuperasse e até pudesse vir a ganhar a luta. A origem é exatamente essa. E o registro impresso dessa expressão, salvo pelo gongo, é um registro mais antigo, data de 1893 e foi escrito em um jornal americano. Então, é muito antiga. A expressão escrita é muito antiga.
de 1893. Aí existe o mito dos caixões, que é aquele que eu falei no início. O mito dos caixões, que já está provado que não é correto, mas existe um mito. Muitas publicações nas redes sociais afirmam que esse ditado, salvo pelo gongo, surgiu devido ao medo de ser enterrado vivo. Um fenômeno chamado de tafofobia, um nome bem estranho, tafofobia, e que era usado na Europa antiga, na antiga Europa. Segundo o boato, as pessoas eram enterradas com uma corda amarrada ao pulso que se conectava a um sino na superfície, ou seja, lá na terra. Se a pessoa acordasse, tocava o sino e era salva pelo gongo. Isso aí é um mito. É uma lenda urbana. Alguém inventou essa história e é claro que essa história foi sendo difundida e está sendo difundida até hoje. Mas a origem histórica do termo salvo pelo gongo, não há dúvida, é o boxe. Era para salvar o lutador, para evitar que o lutador perdesse a luta. Então, soava o gongo, ou seja, soava o sino, para que ele tivesse tempo de se recuperar e até vencer o próximo assalto, vencer o próximo round. Por aí. Essa é a expressão realmente correta. Agora, essa lenda, ela foi sendo divulgada, hoje tem a internet, que funciona como um rastilho de pólvora, e qualquer coisa que você divulga vai ficar rodando mundo afora. Então a expressão está rodando até hoje. Mas é bom lembrar que os americanos, inclusive, criaram uma série de TV, tá certo? É uma série de TV falando um pouco dessa situação, falando um pouco disso. Mas, na verdade, qual é o nome da série, professor? Saved by Dumbbell. Saved by Dumbbell. Significa o quê? Galera do barulho. Saved by Dumbbell. Galera do barulho. Esta é uma série americana que ficou conhecida e também se espalhou aí mundo afora. Mas, na verdade, a expressão correta é aquela que já repetimos. Aquela que está vinculada ao boxe. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, explicando a origem, a construção original dos ditados populares. Eu espero que você tenha gostado. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Deixem os likes, deixem os joinhas. Também ativem o sininho para receber notificações. Também sugira novos conteúdos. Faça a sua inscrição em nosso canal. Isso é muito importante porque vai aumentando a cada dia o engajamento do nosso canal, que melhorou significativamente nesses últimos 7, 8 meses. Agradeço, inclusive, a participação de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.